Olá, irmãos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vamos para mais um dia de estudo da Palavra de Deus, seguindo o nosso circuito bíblico. Semana 7, nós vamos ler o texto que está em Lucas capítulo 4, deixa eu ver o versículo, Lucas 4, 31. Antes disso, queria orar com vocês. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado pelas ferramentas tecnológicas que que nos ajudam a comunicar a Tua palavra para além do presencial. Obrigado por termos acesso a isso, obrigado por podermos, de alguma maneira, espalhar o Teu Evangelho pelo mundo, Pai. Eu peço que o Senhor me use na pregação da Tua palavra. Eu peço que o Senhor prepare os corações e as mentes para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmão, semana 7, nosso circuito bíblico está disponível no site da igreja, churchofthecity.us. Entra lá, tem um circuito bíblico. Convido você a ler a Bíblia, os 4 evangelhos, junto conosco. Hoje nós vamos ler Lucas 4, 31, diz assim: Então, ele desceu a Cafarnaum, falando de Jesus, desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia. E no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem és tu, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse: Cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: Que palavra é essa? Até aos espíritos imundos ele dá ordem com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Bom, Jesus chegou em Cafarnaum, lá na região da Galiléia, entrou na sinagoga, sábado, começou a ensinar, começou a explicar a Bíblia e manifestou um demônio. Ele expulsou o demônio. E as pessoas ficaram maravilhadas com aquele poder. Quem é esse homem que até os demônios o obedecem? E, ao final, o texto diz que a fama de Jesus começou a se espalhar. Eu quero focar com vocês aqui em 2 coisas. O que eu estou chamando de teoria e prática. A teologia, a academia chama de doutrina e devoção. Nós poderíamos chamar também de palavra e poder. Nós poderíamos chamar também de intelecto e coração. O que isso tem a ver? Em algum momento da história da igreja, os homens separaram essas 2 coisas: palavra, doutrina, Bíblia, e poder, milagres, dons. Isso sempre andou junto. Isso estava junto, obviamente, em Jesus, isso estava junto nos apóstolos, isso estava junto nos pais da igreja, lá no 1º século. Você pega os relatos bíblicos. Isso esteve junto, irmãos, durante muitos anos. Até que chegou algum momento que houve uma ruptura. Nasceram igrejas que se dedicavam mais ao ensino e começaram a desconsiderar os dons, e a consequência do dom é o milagre, então começaram a desconsiderar os milagres. E o tempo passou, e isso foi muito ensinado, muito, e meio que virou o padrão da igreja evangélica durante um tempo. Quando eu digo um tempo, são séculos e séculos, bastante tempo. Quando chega mais ou menos em 1900, seguindo os relatos que nós temos acesso, porque acredita-se que isso
acontecia já muito tempo antes, e eu estou falando sobre o movimento dos dons espirituais e, entre aspas, dos milagres. Quando chega mais ou menos em 1900, surge ou ressurge igrejas evangélicas que professam Jesus e transitam ou ensinam ou atuam nos dons do Espírito Santo. E aí, de 1900 para cá, nascemos nós seres humanos, nasceu várias igrejas que existem hoje, nasceram nesse período, obviamente, de 1900 para cá. Essas igrejas nasceram segmentadas, dividiram palavra e poder. Só que isso não tem como dividir, porque a Bíblia diz que a pregação da palavra é poder. E a Bíblia diz, com outras palavras, com outros verbetes, a Bíblia diz que o poder, ele é visto, ele é praticado, ativado, difícil falar nesses termos, né? Mas você vê o poder, você vê o milagre quando a palavra é exposta. Então não tem como desassociar essas duas coisas. Não tem como você desassociar o poder da palavra, porque o poder nasce na palavra, e não tem como você desassociar a palavra do poder, porque a palavra gera o poder. Pedro, mas você falou que as pessoas desassociaram durante muitos anos. Exatamente. Esse é o problema. As pessoas desassociaram durante muitos anos. E se você pensar bem, do ponto de vista negativo, se você estiver falando só o lado negativo, tem lados positivos, mas eu estou frisando ou colocando os meus olhos no lado negativo. Se você pensar bem, se uma igreja que, entre aspas, entenda o que eu vou dizer, eu estou falando do lado negativo. Uma igreja que só tem palavra, ela parece que você foi em uma palestra. Porque se eu só tenho letra, eu não tenho vida. Vou reiterar que eu estou olhando o lado negativo, senão, se tirar essa frase do contexto, vai parecer uma coisa que não é o que eu estou querendo dizer. Mas, se só tem letra, eu falo da Bíblia, mas eu não vivo a Bíblia, aí eu cito vários pensadores, e aí eu prego um monte de coisa, mas não tem vida, parece uma palestra. Parece uma palestra. Se eu estou numa igreja do fogo, onde só tem poder e não tem palavra, parece o quê? Uma seita. Porque tem um monte de gente que está sentindo coisas, mas eu não sei baseado em que eles estão sentindo aquilo. Aí um grupo olha para o outro e fala, vocês são frios. Aí só tem palestra. Aí o outro grupo olha para o outro e fala assim, mas esse calor aí, essa quintura eu não quero também não, porque parece uma seita. Vocês estão aí fazendo um monte de coisa que eu não vejo aqui. Entende? E aí o que o diabo conseguiu fazer ao longo da história? Como é que fala? Atou as nossas mãos, mas tornou a gente improdutivo. Porque a gente desassociou o fruto da semente. A palavra gera o poder nasce na palavra. Eu desassocio essas duas coisas. Se eu tenho poder sem palavra, não é poder, mas eu estou dando um exemplo. Se eu tenho poder sem palavra, não vai fazer nada. Porque não tem palavra, não tem verdade. Se eu tenho palavra sem poder, também não é palavra, porque se fosse palavra teria poder. Se eu tenho palavra sem poder, também não vai fazer nada. E aí a gente ficou sem contribuir, sem dar vida para a humanidade, sem atuar como o corpo de Cristo. Jesus falou, vocês farão obras maiores do que eu, vocês farão mais, em maior número do que eu. Tá, Pedro, o que tem tudo isso aí que você está falando tem a ver com o texto? Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e começou a ensinar. Palavra, doutrina, Bíblia, tem que ter Bíblia. Começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o ensino,
porque ele ensinava com autoridade. Então, ninguém tinha visto o poder, tá? Ninguém tinha visto o poder. Eles estavam olhando o cara, Jesus, respeitosamente, eles estavam olhando o cara ensinar. E ele ensinava com autoridade. Aí, palavra, Bíblia. Uau, ele está ensinando a Bíblia. Quando ele ensinou a Bíblia, manifestou um demônio. Isso vai acontecer sempre? Não. Isso aqui aconteceu nesse relato aqui. Já aconteceu com o apóstolo Paulo também. Acho que com Pedro, não nesse contexto, mas com Paulo aconteceu de estar ensinando e manifestar um demônio. Ele estava ensinando, manifestou um demônio. Quando manifestou o demônio chamou ele de santo de Deus e ele falou, sai dele. Aí o povo viu o quê? Poder. O povo viu uma palavra pregada com autoridade que gerou poder. Não tem como a gente desconectar essas duas coisas. Mas também, irmãos, eu deveria fazer essa afirmação aqui. Não tem como a gente viver sem ter as duas coisas conectadas. Porque senão eu vou ter palavra pra caramba e as pessoas vão ver, nossa, como ele prega, mas ele não vive o que ele prega. Ou o outro lado que a gente conhece um monte de gente por aí. Crente, muito crente, mas não consegue me explicar nada, não sabe me falar o que Jesus fez na cruz, não sabe me explicar sobre a diferença do Antigo Testamento para o Novo, não sabe me explicar sobre os dons, sobre o fruto, sobre o reino, e aí vive de sensações. Então, irmãos, a gente tem que juntar a teoria com a prática. É feio, esse título é feio, mas eu deixei de propósito, porque se eu colocasse doutrina e devoção ia ficar muito... Mas a gente não pode... a gente não pode desassociar a devoção, que é o coração queimando, da doutrina, que é a Bíblia. E a gente não pode desassociar a Bíblia, que é a doutrina, do coração queimando. Existem um monte de teólogos hoje, grandes líderes, grandes pastores que vivem assim. Aqui nos Estados Unidos a gente tem o John Piper. No Brasil a gente tem Hernandes Dias Lopes. Tradicional. Os dois são... O Piper é batista, eu acho. O Hernandes é presbiteriano. Os dois são tradicionais. Só que eles têm o coração queimando, irmãos, por Jesus. Tem o pastor, que o pastor Sérgio gosta muito e cita muito aqui no púlpito. O pastor Luciano Subirá. Palavra e coração queimando. Teólogos antigos como Jonathan Edwards, que é o teólogo que o Piper mais gosta, ele fala isso. Tradicional, igreja histórica, reto na Bíblia, com o coração queimando. Quando você lê essas pessoas, quando você olha para essas pessoas, quando você é impactado pela vida dessas pessoas, você fala, uau, é esse tipo de cristianismo que eu quero viver. Que é um cristianismo que não é frio, dominical, vou bater cartão, sabe, bater cartão antigamente, o funcionário, vou lá dar um check, que eu fui no domingo. Não é esse cristianismo frio, e não é um cristianismo, vou falar o que dizem por aí, tá bom? Então, aspas. Não é um cristianismo maluco, que ninguém sabe o que está acontecendo naquela igreja e não tem explicação. Então, a gente precisa conectar a palavra com o poder. A nossa vida prática tem que ser baseada na teoria bíblica, ou a nossa teoria bíblica tem que resultar em atos praticáveis. Não é isso que o pastor tem falado aqui ao longo, pelo menos, do último ano inteiro, sobre fruto, dons. O que você tem feito com a palavra que você tem ouvido, como é você lá fora, como as pessoas olham para você, elas veem Jesus em você. É disso que eu estou falando, é esse tipo de poder que eu estou falando, frutificação. Viver na prática a Bíblia. Então, Jesus ensinava com autoridade, ele ensinava o que é a palavra de Deus. E as pessoas ficaram, lá no final, todos ficaram admirados e diziam uns aos outros, que palavra é essa?
Até os espíritos imundos ele dá ordem com autoridade e poder. Olha que bonito isso. Às vezes a gente lendo passa desapercebido. Eles não falaram que homem é esse. Eles falaram que palavra é essa, porque eles sabiam. Ele estava dentro da sinagoga, ele estava falando para religiosos. Os religiosos sabiam que homens não fazem coisas, quem faz coisas é Deus. Então, que palavra é essa? Que palavra é essa que tem esse poder? Aí, eu te pergunto, as pessoas que convivem com você têm essa sensação? Que pessoa é essa? Que palavra é essa que essa pessoa carrega? Que testemunho é esse? Que vida é essa? No sentido positivo. Que vida é essa? Uau! Semana passada o João falou sobre obedecer, permanecer. João Batista obedeceu, ficou firme em Jesus Cristo, mesmo na prisão, e foi degolado. Então, eu olho para o João Batista e eu falo assim, que vida é essa? Uau! Que palavra foi essa que esse cara leu que gerou esse poder a ponto dele permanecer fiel até o fim, preso? Ou você quer mais poder do que isso? Você imagina quantas pessoas olharam para o testemunho dele na cadeia e se converteram? Porque as pessoas deviam fazer essa mesma pergunta. A gente está aqui preso pelo Herodes, pelo governador, pelo, sei lá, líder. A gente está aqui preso e reclamando dele. Aquele cara está preso junto com a gente e está ali cantando e louvando. Que palavra é essa? Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Esqueça os dogmas evangélicos. Apegue-se à doutrina bíblica. A doutrina bíblica te ensina que palavra de Deus gera fruto, poder. Que a doutrina gera uma devoção, devoto a Deus, a palavra dele. E que você vai fazer frutos, você vai dar frutos, aliás. Você vai dar frutos. Não só o fruto do Espírito, agora eu estou falando frutos de milagres. Jesus falou isso. No texto clássico de Marcos 16, ele diz, o texto da grande comissão, Marcos 16, 15, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, irmãos, ele está falando isso para a gente? Ele não está falando só para os apóstolos. Ele está falando, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho. Se ele tivesse... Vou só abrir um parênteses teológico aqui. Se esse texto fosse aplicado só aos apóstolos, pegarão na serpente e não vai ficar doente, vai curar os enfermos, vai falar línguas, vai expulsar demônios. Se essas coisas aqui fossem só para os apóstolos, a primeira parte do texto também seria só para os apóstolos. Ir para todo mundo e pregar o evangelho. Então, se você já ouviu alguém falar que essas coisas aqui eram só para os apóstolos, então pregar o evangelho também era só para os apóstolos. Está no mesmo texto, é a mesma frase. Logo, se pregar o evangelho é para nós, então as outras coisas também são para nós. Então Jesus fez tudo aquilo que eu te falei, ensinou com autoridade, expulsou o demônio, palavra e poder. Aí ele fala assim, agora vocês vão em meu nome e vocês farão as mesmas coisas. Vai pelo mundo todo, prega o evangelho, quem crê e for batizado será salvo. Estes sinais que eu vou falar agora seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beber algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É isso que Jesus quer que a gente faça. Jesus quer que você viva como um cristão que tem doutrina e devoção. Jesus quer que você viva como ele viveu, teoria e prática.
E eu te convido a fazer isso comigo, me ajudar a fazer, eu vou te ajudar a fazer também. E junto nós vamos ler a Bíblia e praticá-la. Ler a Bíblia e praticá-la. Ler a Bíblia e praticá-la. E aí daremos frutos para a glória de Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.